Há momentos na vida em que a porta parece trancada, o caminho parece estreito e o bolso parece falar mais alto do que os sonhos. Quando a urgência bate, muitos se desesperam. Mas existe um santo conhecido há séculos como intercessor nos dias difíceis, guardião dos que precisam de um milagre financeiro rápido, Santo Onofre, o santo da prosperidade. O ponto de ruptura. Quando a vida aperta, ninguém precisa explicar o peso que cai sobre os ombros. Você sente. A mente corre, o coração dispara e cada pensamento parece pedir a mesma coisa, uma saída urgente. As contas chegam antes do salário, o medo fala mais alto do que a esperança e a sensação de estar sozinho aumenta em silêncio. Há momentos em que você olha para o céu e se pergunta se alguém realmente escuta o que está acontecendo aí dentro. É nesse instante, no limite entre o desespero e a fé, que algo profundo acontece. Porque quando a força humana se esgota, a intervenção divina começa a se aproximar. Hoje, você não está aqui por acaso. Existe uma necessidade urgente batendo na porta da sua alma e existe uma resposta preparada para ela. A sua busca por alívio, direção e providência encontrou um caminho espiritual que há séculos tem sido a luz daqueles que já não tinham mais a quem pedir. A oração que você ouvirá agora não é comum. Ela toca exatamente onde a dor se esconde. Alcança o ponto em que o medo paralisa e abre espaço para um movimento real na sua vida financeira. Santo Onofre é conhecido por interceder quando a urgência é verdadeira, quando o coração clama por socorro imediato e quando a alma escolhe acreditar mesmo diante do caos. Se você está aqui porque precisa de dinheiro urgente, porque sente que algo precisa mudar rápido, então permaneça. A fé que você ativar hoje pode ser o primeiro passo para a virada que você tanto espera. O peso invisível. A falta de dinheiro nunca chega sozinha. Ela traz junto um peso que não aparece nos extratos bancários, mas derruba qualquer pessoa por dentro. É a preocupação constante que toma o pensamento antes mesmo do sol nascer. É a sensação de estar afundando enquanto tenta manter o rosto firme diante de quem depende de você. É o medo de abrir a porta e encontrar mais uma conta, mais uma cobrança, mais um aviso que pressiona o pouco de paz que ainda resta. Quando a crise financeira se instala, ela não atinge apenas o bolso. Ela invade o emocional, o espiritual e o psicológico, como uma sombra silenciosa que mina a força e rouba a coragem de lutar. O desespero começa a criar histórias dentro da mente. A pessoa passa a acreditar que está sozinha, que nada mais dá certo, que tudo o que tenta parece travar antes mesmo de começar. Surge a vergonha de pedir ajuda, a culpa por não conseguir resolver tudo, a ansiedade que aperta o peito e faz o coração bater descompassado. É um tipo de batalha que ninguém vê, mas que consome energia, foco e fé. E é exatamente por isso que muitos desistem antes de enxergar a saída. Não porque falhem, mas porque o cansaço se torna maior do que a capacidade de esperar por um milagre. Mas existe uma verdade que quase ninguém percebe no meio dessa tempestade. Crises financeiras não são apenas problemas materiais, são sinais espirituais. Chamam o coração para voltar ao lugar onde a esperança nasce. Quando tudo aperta, Deus começa a mover aquilo que o olho humano ainda não é capaz de enxergar. E é nesse ponto que a oração de Santo Onofre se torna uma arma poderosa. Porque ela não fala só com o céu. Ela fala com a alma cansada, com o coração inquieto, com a mente que já não sabe mais para onde correr. A luz de Santo Onofre. Quando o desespero parece ocupar todos os espaços, surge uma figura espiritual que atravessa séculos como um farol aceso para quem precisa de socorro imediato. Santo Onofre não é lembrado apenas pela vida de renúncia, mas pela força silenciosa que carregava. Ele abandonou tudo o que tinha,
não porque rejeitava o sustento, mas porque entendeu que a verdadeira abundância começa no espírito. E é justamente por isso que tantos recorrem a ele quando as portas parecem trancadas e o coração implora por uma saída rápida. Santo Onofre é o santo daqueles que não têm mais a quem pedir. É o guardião dos esquecidos, o intercessor dos aflitos, o braço espiritual que se estende quando o mundo material vira as costas. A história dele não fala de riqueza acumulada, mas de providência constante. Mesmo vivendo longe de tudo, nunca lhe faltou o que era necessário. E essa é a mensagem mais profunda que sua vida carrega. Quem caminha na luz da fé nunca fica sem amparo. Hoje, quando você invoca Santo Onofre, você não está chamando apenas um nome antigo. Está despertando um símbolo de resistência, esperança e socorro imediato. Está trazendo para perto a energia de alguém que entende o que significa depender totalmente da intervenção divina. E essa conexão, quando feita com sinceridade, abre caminhos que pareciam permanentemente fechados. Porque Santo Onofre não responde à riqueza, ele responde à urgência. Ele se move quando o coração clama de verdade. Por que esta oração funciona? A mecânica espiritual da prosperidade. Há momentos em que a pessoa reza, pede, suplica, mas sente que nada muda. E é justamente aí que muitos se enganam. Acreditam que a oração é apenas um pedido lançado ao céu, quando, na verdade, ela é uma transformação interna que prepara o espírito para receber aquilo que Deus já decidiu liberar. A oração não é um ato de desespero, é um ato de alinhamento. Quando você ora com sinceridade, algo dentro de você começa a se reorganizar, a mente ganha lucidez, o coração fica mais firme e a alma se abre para caminhos que antes estavam ocultos. Não é magia, não é ilusão, é conexão direta com o plano espiritual que opera em silêncio enquanto você luta aqui embaixo. Uma pessoa desesperada enxerga o mundo como um labirinto sem portas. Cada pensamento parece reforçar que nada vai dar certo, que não há solução, que a vida travou de vez. Mas quando ela ora, rompe esse ciclo. A prece enviada com fé cria um intervalo dentro do caos. Nesse intervalo, a voz de Deus encontra espaço para agir. E quando a oração é feita com o coração totalmente entregue, como acontece na oração de Santo Onofre, algo ainda mais profundo acontece. O peso da urgência é colocado diante de alguém que compreende o tamanho da sua dor. Essa intercessão funciona como uma ponte entre a necessidade e a providência. A oração de Santo Onofre age em dois níveis. No espiritual, ela derruba o que bloqueia o seu caminho. Muitas vezes, aquilo que impede a prosperidade não está no mundo físico, mas no ambiente espiritual ao redor, onde energias de medo, dúvidas e escassez se instalam sem serem percebidas. Quando você ora, essa energia começa a ser quebrada, dissolvida, removida. É como se cada palavra abrisse uma brecha para que a luz dissipe a escuridão. Por isso, tantas pessoas relatam sentir alívio antes mesmo de ver o resultado material. A mudança começa no invisível. No nível emocional, a oração devolve força. Quem está desesperado perde a capacidade de perceber oportunidades, toma decisões precipitadas, gasta energia com pensamentos confusos e se afasta do que poderia resolver o problema. A oração reorganiza essa energia, acalma o coração, devolve clareza e faz você enxergar caminhos que estavam ali, mas que a aflição não permitia ver. Muitas vezes, a solução não é criada no momento da oração. Ela já existe. O que muda é a capacidade de percebê-la. No nível material, a oração prepara você para agir. Prosperidade não cai do céu como uma nota esquecida no bolso.
Ela chega por meio de caminhos que Deus abre, pessoas que aparecem, ideias que surgem, portas que se destrancam, oportunidades que se aproximam. Só que tudo isso exige que você esteja desperto espiritualmente. A oração te desperta. Ela te tira da paralisia, devolve coragem, reorganiza prioridades, fortalece a fé e te coloca em movimento. E quando a fé se move junto com a ação, o resultado aparece com uma intensidade que surpreende. É por isso que esta oração funciona de maneira tão profunda. Ela não atinge apenas o bolso, ela atinge a raiz do problema. Ela limpa a mente, fortalece o espírito, organiza as emoções e convida a intervenção divina a agir onde você não alcança. E quando Santo Onofre é invocado, há um detalhe que faz toda a diferença. Ele se move rápido. Sua intercessão é conhecida por responder quando o tempo é curto e a necessidade é grande. Ele entende a urgência, ele reconhece a sinceridade, ele acolhe o pedido de quem clama do fundo da alma. E quando essa conexão se estabelece, o impossível deixa de ser obstáculo e passa a ser apenas um degrau para o milagre. O ritual de preparação. Como abrir o espírito antes de orar. Antes que qualquer palavra seja direcionada ao céu, existe um instante decisivo que define a profundidade da oração. O momento em que você prepara o próprio espírito para receber o que está pedindo. A maioria das pessoas pula essa etapa. Elas chegam cansadas, aflitas demais para respirar e tentam orar de qualquer maneira. Mas uma oração feita com a alma tensa não alcança a mesma força de uma oração feita com o espírito alinhado. Não é sobre perfeição, é sobre abertura. É sobre permitir que o coração esteja receptivo ao que Deus deseja derramar no exato instante em que a prece começa. O ritual de preparação existe para isso, para que você saia da energia do medo e entre na energia da fé, para que a ansiedade diminua e o espírito se torne terreno fértil para a intervenção divina. É nesse pequeno intervalo entre o caos e a entrega que algo essencial acontece. A alma se acalma e a fé se torna ativa. Não é um ritual complicado, não exige objetos, velas ou símbolos. Ele exige apenas presença, a sua presença, o seu coração disposto, o seu espírito atento. A primeira etapa é respirar, não da maneira automática e apressada do dia a dia, mas uma respiração consciente que devolve o controle ao seu interior. Inspirar fundo, segurar por alguns instantes e soltar devagar. Esse simples movimento reduz a tensão da mente, diminui o ruído emocional e faz o corpo entender que um momento sagrado está começando. A respiração é o primeiro sinal espiritual de abertura. Cada fôlego cria espaço. Cada espaço permite que a luz se aproxime. A segunda etapa é colocar a mão sobre o coração. Esse gesto ativa o centro emocional e espiritual do ser humano. Ao tocar o próprio peito, a pessoa desperta a consciência de que não está apenas repetindo palavras. Está se abrindo por completo. É um gesto de humildade e entrega. É um pedido silencioso dizendo: estou aqui, estou pronto, que o Senhor veja o que há dentro de mim. Esse toque acalma, aquece, estabiliza, ele te coloca no presente. E tudo o que Deus realiza na sua vida só pode ser recebido quando você está presente no agora. A terceira etapa é soltar o peso que você carregou até aqui. Não significa ignorar os problemas, mas deixá-los sobre a mesa espiritual para que Deus assuma o controle. É liberar, por um instante, a necessidade de resolver tudo sozinho. É permitir que a mente se esvazie das pressões e que o espírito ganhe espaço para acolher o movimento de Deus. Quando você solta o peso, abre espaço para a providência. Quando você tenta segurar tudo, fecha as portas sem perceber. A quarta etapa é visualizar a presença de Santo Onofre se aproximando. Não é uma imaginação aleatória.
É um foco espiritual que direciona a mente para a fé. Imagine uma luz dourada surgindo à sua frente. Uma luz calma, firme, quente, que se desloca devagar, como se conhecesse cada parte da sua dor. Essa luz representa a intercessão dele. Representa o socorro que começa a se mover. Representa a resposta que está chegando. Permita-se sentir essa luz tocando o ambiente em que você está. Imagine-a pousando sobre você, iluminando sua casa, preenchendo o espaço que estava coberto de preocupação. Esse ritual não serve para criar uma atmosfera mágica. Ele serve para criar clareza espiritual. Serve para preparar o coração e abrir o caminho da fé. Serve para transformar a oração que você fará em seguida em algo mais profundo, mais consciente, mais conectado. Quando você realiza esse ritual, você não está apenas orando. Você está se apresentando diante de Deus com a alma inteira. E quando uma alma inteira se apresenta, o céu inteiro se move. Agora que o Espírito está pronto, a oração de Santo Onofre poderá agir com toda a intensidade que você precisa. A oração de dinheiro urgente com Santo Onofre. Agora que o Espírito está preparado, a oração deixa de ser apenas palavras e se torna um encontro. Um encontro entre a sua dor e a providência divina. Um encontro entre a sua urgência e o cuidado de Deus. Um encontro entre o que você precisa e o que o céu deseja liberar. Este é o momento em que tudo dentro de você deve se alinhar. A mente, o coração, a fé, a intenção. Nada do que você viveu até agora impede o que Deus pode fazer neste instante. A oração que segue foi construída para alcançar regiões profundas do espírito, tocar áreas onde o desespero se instalou e abrir portas que o mundo tentou trancar. Respire fundo e entre completamente neste momento. Santo Onofre, eu me coloco diante de Deus com a sinceridade de quem já não consegue carregar sozinho o peso das necessidades. Reconheço o tamanho da minha luta. Reconheço a urgência que aperta o meu coração. Reconheço a aflição que acompanha meus dias e noites. Mas também reconheço que a força divina pode alcançar lugares onde minhas mãos não conseguem chegar. É por isso que eu te invoco agora. Não como alguém que busca riqueza, mas como alguém que busca socorro. Como alguém que precisa de uma resposta rápida, concreta e possível. Como alguém que acredita que a providência de Deus não falha. Santo Onofre, intercessor dos aflitos, eu te peço que apresente minha angústia diante do Altíssimo. Que cada palavra que sai do meu coração chegue ao céu com a urgência que ela carrega. Que Deus veja o meu cansaço, a minha luta, o meu esforço. Que Ele reconheça que eu não cheguei aqui por acaso, mas porque preciso de uma intervenção imediata. Abre com tua intercessão caminhos que eu ainda não enxerguei. Remove bloqueios visíveis e invisíveis, dissipa toda a energia de escassez, derruba muros que impedem o meu avanço e coloca diante de mim uma solução real e urgente. Pai de bondade, eu te entrego este pedido. Olha para a minha vida financeira com misericórdia. Toca onde está travado, ilumina onde está escuro, acelera o que está parado, prepara oportunidades que estejam alinhadas ao teu propósito. Envia pessoas corretas, decisões corretas, caminhos corretos. Faz com que esta semana seja marcada por portas que se abram de forma inesperada. Que o sustento venha, que o dinheiro necessário chegue, que a dívida encontre resolução, que o milagre financeiro aconteça de maneira tão clara que eu reconheça a tua mão sobre tudo. Santo Onofre, eu te peço não apenas uma resposta, mas sabedoria, que eu saiba agir quando a oportunidade surgir, que eu tenha clareza para escolher, coragem para me mover, serenidade para não me abalar. Tira de mim o medo que paralisa. Tira de mim a vergonha que me impede de pedir ajuda. Tira de mim a ansiedade que rouba minha paz.
Preenche-me com força, confiança e esperança. Que cada passo que eu der a partir de hoje seja guiado pela luz divina. Abençoa Santo Onofre, meu lar, minha mesa, meu trabalho, minhas ideias, meu caminho. Que a prosperidade não seja apenas um alívio momentâneo, mas uma nova fase. Que o dinheiro que chegar cumpra seu propósito. Que a providência que vier seja o início de uma reconstrução. E que eu, ao olhar para trás, reconheça que este momento de oração foi o ponto de virada que transformou tudo. Eu entrego minha urgência nas mãos de Deus. Eu entrego minha preocupação nas mãos de Santo Onofre. Eu entrego meu futuro nas mãos da fé e declaro que a partir deste instante uma resposta está a caminho. O momento seguinte, quando o milagre começa a pousar. Há um instante logo após a oração em que algo muda, mesmo que nada ao redor pareça diferente. É uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente poderosa. É como se o espírito tivesse sido reposicionado, como se o coração tivesse sido girado para uma direção nova, como se o céu tivesse acabado de receber um chamado que não pode ser ignorado. Muitas pessoas acham que, ao terminar de orar, tudo volta a ser igual, mas não volta. A oração cria um movimento espiritual que começa a se manifestar no exato momento em que você diz amém, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. A primeira mudança acontece dentro, um alívio discreto, uma sensação de leveza, um pensamento novo que começa a se formar, uma esperança que você não sabe explicar. Isso não é psicológico, é espiritual. É o sinal de que aquilo que estava travado começou a se mover. Deus age primeiro no invisível. Ele organiza caminhos, remove obstáculos, derruba portas fechadas e prepara o terreno para que a resposta desça ao mundo material. Toda intervenção divina inicia no silêncio, e é no silêncio que ela começa a pousar na sua vida. A segunda mudança acontece ao redor. Situações que estavam paradas começam a destravar sem que você force nada. Conversas que pareciam impossíveis se tornam acessíveis. Pessoas que estavam distantes voltam a procurar você. Oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer de maneiras discretas, mas consistentes. Não é coincidência, é alinhamento. É o resultado da intercessão de Santo Onofre tocando pontos que você não alcança. É a providência ajustando cada peça para que aquilo que você pediu chegue da forma certa. A terceira mudança acontece no caminho. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Uma ideia que surge com clareza repentina. Um aviso interno que te faz olhar para algo que parecia pequeno. Uma intuição que te direciona para onde você nem pensava ir. A oração abre os sentidos espirituais, aumenta a percepção e faz você captar sinais que estavam ao seu redor, mas que a ansiedade não permitia enxergar. É como se o mundo ao seu redor ficasse mais nítido. Cada gesto, cada palavra, cada encontro passa a ter significado. A quarta mudança acontece no tempo. A partir do momento em que a oração é feita, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser ferramenta. Muitas vezes, o que você pediu não está atrasado, está sendo preparado. Enquanto você aguarda, Deus está trabalhando. Enquanto você respira, o céu está movimentando pessoas, reorganizando situações, acelerando processos. A urgência que você sente é real e justamente por isso o movimento espiritual se torna mais intenso. A resposta não chega porque você força, mas porque há um propósito sendo executado. A quinta mudança acontece na fé. Depois da oração, a fé se torna mais sólida. Não é aquela fé abstrata, distante, mas uma fé que pulsa, uma fé que se transforma em certeza interior. Uma fé que empurra você para frente, mesmo quando o mundo tenta te puxar para trás.
Essa fé é fruto da entrega, é fruto da conexão, é fruto do instante em que você declarou que não está sozinho. E quando a fé se fortalece, o medo perde força, o desespero perde espaço, o impossível perde domínio. O momento seguinte à oração é o momento em que o milagre começa a pousar. Ele não chega com barulho, não chega com espetáculo, não chega com luzes brilhando. Ele chega na forma de paz, de clareza, de movimento, de oportunidade. Ele chega como uma resposta que se aproxima devagar, mas que não falha. Sua vida já não está mais no mesmo lugar onde estava antes de orar. Algo foi ativado, algo foi tocado, algo começou a se mover. A partir daqui, o que você verá é resultado do que o céu já está preparando. O teste da fé. O que esperar nas próximas 24 horas? As próximas 24 horas após uma oração poderosa não são comuns. Elas carregam um tipo de energia que não estava presente antes. É como se o ambiente espiritual estivesse mais vivo, mais atento, mais sensível ao que você declara e ao que você sente. Esse período funciona como uma espécie de ponte entre o pedido e a manifestação. E é aqui que muitas pessoas tropeçam sem perceber. Elas oram com fé, mas passam as horas seguintes como se nada tivesse acontecido. Não entendem que o céu já está se movendo, não percebem os sinais, não reconhecem as pequenas mudanças que anunciam um milagre maior. Por isso, este capítulo é essencial. Ele te prepara para não perder o que Deus está enviando. A primeira coisa que você pode esperar é um sinal interno, algo simples, mas profundo. Um pensamento que surge do nada. Vai dar certo. Um alívio no peito. Uma paz diferente, uma sensação de que o pior passou. Isso não é otimismo forçado, é o efeito direto da oração reorganizando seu espírito. Esse sinal é o primeiro passo. Ele indica que você entrou no fluxo da providência. E quando a alma se tranquiliza, a porta para o sobrenatural se abre. A segunda coisa que você pode perceber é um movimento inesperado, uma mensagem que chega. Uma ligação que você não esperava. Uma conversa que finalmente se desenrola. Um convite que aparece de forma repentina. Pode parecer aleatório, mas não é. Depois da oração, Deus costuma usar caminhos simples para entregar respostas complexas. Ele move pessoas, inspira decisões, desbloqueia situações. A urgência do seu pedido cria uma ponte direta com a ação divina. Por isso, nada das próximas horas deve ser ignorado. Cada detalhe pode ser parte da resposta. A terceira coisa que costuma acontecer é um teste emocional. O inimigo tenta soprar dúvidas, lembrando você do problema, tentando reacender a preocupação que a oração acabou de apagar. Isso não é sinal de falha, é sinal de avanço. Toda vez que o milagre se aproxima, a dúvida tenta entrar pela porta. É nesse exato momento que a sua fé precisa se manter firme. Não permita que pensamentos antigos te puxem de volta para o desespero. A mente é o campo onde a vitória espiritual primeiro se manifesta. Se você proteger esse terreno, o restante se alinha. A quarta coisa que pode surgir é uma oportunidade discreta. Algo pequeno, algo que muitos desprezariam, uma chance de resolver algo, de ganhar um dinheiro extra, de renegociar uma dívida, de aceitar uma proposta. O milagre financeiro raramente chega já pronto. Ele se apresenta como uma semente, cabe a você identificar, acolher e agir. Quem ignora a semente, perde a colheita. Quem reconhece a semente, abre portas para algo maior. A quinta coisa que pode acontecer é o surgimento de uma intuição forte, uma clareza repentina, uma ideia que parece simples, mas faz sentido. Um caminho que surge como se tivesse sido colocado na sua frente. A intuição é uma das formas mais rápidas com que Deus guia aqueles que pedem socorro.
Não subestime esses insights. Eles são respostas espirituais traduzidas para a linguagem da sua mente. A sexta coisa que pode aparecer é uma sensação de resistência, como se algo estivesse tentando impedir que você receba o milagre. Isso acontece porque, quando a luz começa a se mover, tudo aquilo que estava confortável na escuridão reage. Mas isso não deve te assustar, deve te fortalecer. Resistência é sinal de avanço. É um indicador de que a porta que estava fechada está começando a ceder. Mantenha-se firme e vigilante. E por fim, a sétima coisa que você deve esperar é a confirmação. Pode vir em forma de notícia, em forma de movimento, em forma de oportunidade, em forma de paz. Quando ela chegar, você vai saber. Não haverá dúvida. Será como se algo dentro de você dissesse: este é o começo da resposta. As próximas 24 horas são um solo sagrado, um campo onde o milagre começa a germinar. Caminhe por elas com consciência, observação, fé e coragem. A bênção final, uma chuva de providência sobre sua vida. Chega um momento na jornada espiritual em que não basta apenas pedir. É necessário selar o que foi ativado. A bênção final é esse selo. Ela não substitui a oração, mas fortalece o terreno onde a resposta irá pousar. É como se você erguesse um escudo invisível ao redor da sua vida, protegendo aquilo que Deus já começou a mover. A bênção é o ato que impede que dúvidas, medos e pensamentos antigos desfaçam o que o céu está construindo. Ela fecha a porta para a escassez e abre a porta para a abundância que está a caminho. E a partir deste instante, cada palavra precisa ser recebida com o coração de quem espera, mas também com a fé de quem já crê. Eu declaro, sob a autoridade da fé, que uma chuva de providência começa a se aproximar da sua vida. Que cada área que hoje está paralisada seja tocada pelo movimento divino. Que tudo aquilo que estava travado comece a se soltar. Que portas que pareciam seladas se abram diante de você com naturalidade. Que o que estava distante se aproxime. Que o que estava impossível se torne acessível. Que o que estava desorganizado encontre ordem. E que o que estava pesado seja aliviado pela mão poderosa de Deus. Eu abençoo o seu lar. Que ele seja envolvido por uma atmosfera de paz, proteção e estabilidade. Que nenhuma energia de confusão, medo ou escassez encontre espaço dentro dele. Que as paredes da sua casa sejam guardadas. Que o ambiente seja leve, que cada canto receba luz. Que tudo aquilo que circula ali, sentimentos, pensamentos, decisões, seja influenciado pela presença divina. Que o Espírito de Deus caminhe pelos seus cômodos e transforme o seu lar em um lugar de descanso e prosperidade, onde a paz não seja visitada, mas residente. Eu abençoo o seu trabalho. Que portas se abram, que oportunidades surjam, que ideias sejam despertadas. Que aquilo que parecia estagnado comece a avançar com velocidade. Que habilidades que você talvez tenha deixado adormecer voltem a florescer. Que clientes venham, que contratos se multipliquem, que caminhos financeiros se fortaleçam, que cada passo profissional seja guiado pela sabedoria divina e cercado pela proteção espiritual necessária para prosperar sem medo. Eu abençoo as suas mãos. Que tudo o que elas tocarem gere frutos. Que tudo o que você construir tenha sucesso. Que tudo o que você começar tenha continuidade. Que tudo o que você fizer com honestidade e esforço seja honrado pelo céu. Que não falte criatividade, inspiração, discernimento e coragem. Que suas mãos, símbolo do trabalho e da batalha diária, sejam fortalecidas e guiadas por Deus. Eu abençoo a sua vida financeira. Que o dinheiro que você precisa chegue por meios justos, rápidos e possíveis. Que a providência se manifeste através de oportunidades, soluções, pessoas e caminhos. Que nada impeça o fluxo da prosperidade.
Que dívidas encontrem resolução, que necessidades urgentes encontrem resposta, que a abundância não seja um momento isolado, mas uma fase estável que começa agora e se prolonga pelos dias que virão. Eu abençoo o seu futuro, que ele seja maior do que o seu medo, que ele seja leve, claro e seguro, que você nunca mais caminhe sozinho, que cada dia seja marcado por pequenas vitórias e que essas pequenas vitórias se transformem em grandes testemunhos. Que você perceba, passo a passo, que o milagre que começou nesta oração está apenas começando a se revelar. E eu declaro, com autoridade espiritual, que tudo aquilo que você entregou a Deus neste vídeo será honrado pelo céu. Que Santo Onofre continue intercedendo por você. Que a urgência do seu coração seja atendida. Que a resposta venha. Que a solução chegue, que a virada aconteça. A partir deste momento, você não está mais onde estava. Algo já começou a se mover. O chamado à ação espiritual, seja canal de providência. Há momentos em que Deus decide agir diretamente sobre a vida de uma pessoa, e há momentos em que Ele usa outras pessoas como instrumentos do milagre. Quando você compartilha a luz, você se torna parte do milagre de alguém. Quando você envia uma palavra de fé, você fortalece um coração que talvez estivesse prestes a desistir. Quando você espalha uma oração como esta, você não está apenas ajudando, você está multiplicando a obra que Deus começou em você. E cada ato de generosidade espiritual cria um ciclo de bênçãos que volta para você de maneira invisível, mas poderosa. Agora que você recebeu essa oração, existe um chamado que não pode ser ignorado. O chamado de levar essa luz para alguém que hoje está sofrendo em silêncio. Talvez você conheça alguém que está aflito, alguém que perdeu o emprego, alguém que está endividado, alguém que sente vergonha de pedir ajuda, alguém que está passando exatamente pelo mesmo desespero que você enfrentou. Essa pessoa pode estar a um passo de perder a esperança. E você pode ser a ponte entre ela e a resposta que ela tanto precisa. Quando você compartilha este vídeo, você se torna canal de providência. Você envia socorro onde você não pode ir fisicamente. Você estende a mão para alguém que talvez nem consiga levantar a própria cabeça. É assim que o mundo espiritual trabalha. O bem que você espalha se torna parte da transformação de outra vida. E Deus honra quem se dispõe a semear luz em meio à escuridão. Além disso, deixe sua palavra de fé nos comentários, não como um ritual vazio, mas como um testemunho daquilo que você acredita que Deus já começou a fazer. Sua declaração fortalece a sua fé e fortalece a fé de quem lê. Pode ser simples, pode ser direto, mas que seja verdadeiro. Uma frase curta pode acender esperança em um coração quebrado. E corações quebrados são o terreno onde Deus mais realiza milagres. Se esta oração tocou você, compartilhe com alguém que hoje precisa de um socorro urgente. Você será canal de providência na vida de alguém. E ao fazer isso, você continuará acompanhando o movimento que o céu iniciou dentro da sua própria vida. A fé não para quando a oração termina. A fé continua. E quando você espalha essa fé, ela volta para você multiplicada.